Hoje a gente está aqui com o Wagner Borges de novo, veio aqui visitar a gente, dar essa graça aqui para gente. E estamos aqui com uma turma boa aqui para fazer bastante perguntas para vocês. Hoje não vai ser live, hoje vai ser gravação, tá, gente? Mas a próxima segunda-feira a gente já volta com as lives normalmente, de perguntas e respostas, para responder as dúvidas de vocês. E aí, Wagner? Gratidão. Guga, legal estar aqui, pessoal. Bom estar aqui de novo. Quando eu venho aqui no Guga, eles fazem muitas coisas gostosas. O Agamenon que está aqui cozinha bem pra caramba. Eu falei pro Guga, não dá para fazer live depois do almoço, eu quero ficar quietinho ali para. Mas ele me obrigou a vir para cá, então vamos lá. Como é que vocês falam? Depressão Depressão pós-prato. Não é depressão, é uma meditação até o café da tarde depois. Depressão pós-prato. Pós-prato, isso. Ó, vamos lá. Gente, como é que a gente vai começar isso aqui? Que agora toma. Aquela pergunta do... Vamos para. Vocês têm pergunta a fazer? Faz aí. Não. Não. Wagner, eu assisto teus vídeos, né, com certa regularidade, são ótimos, parabéns, fantásticos, esclarecedores. E um deles, você falou sobre os médios após o trabalho deles, né, no centro espírita e tal, eles incorporavam durante o sono. Sim. Continua o trabalho. Você podia, assim, dar maiores detalhes desse trabalho dos médiuns fora do corpo durante o sono? Sim, vamos lá. Guga, um grupo, pode ser o que for, um grupo espírita, um bandista, ufológico, espiritualista, trabalho sério, que ajuda a humanidade, vibra uma luz. Quando as pessoas vão para casa no dia da reunião, seja lá onde for, durante o sono, os protetores espirituais daquele trabalho ajudam essas pessoas durante o sono a sair do corpo e o trabalho continua do lado de lá. Isso acontecia muito comigo, de ser levado, por exemplo, aqui no Rio, na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, que eu trabalhava nas sessões de desobsessão. Durante o sono, eu acordava fora do corpo no duplo energético do centro, e ali estavam várias entidades que tinham passado pelo fenômeno mediúnico, estavam ali para a segunda parte do trabalho. Então, eu, às vezes, acoplava na mediunidade com um espírito desses carentes para receber ajuda. Horas depois, durante o sono, eu era levado, conversava com o mesmo cara que eu tinha acoplado com ele na reunião mediúnica. Então, esse trabalho ele é feito em dois turnos, aqui e do outro lado. E a minha opinião é que a maior parte é do outro lado. Quando a gente sai de um trabalho mediúnico, a gente sai muito aberto. Né? Exato. Facilita. Facilita, porque... E aí, os trabalhadores da casa, o que eles precisam fazer? Se vai para casa, já sabendo que o trabalho continua do lado de lá, não vai distrair vendo televisão antes de dormir, não enche muito a barriga para impedir a saída e fica posicionado, porque esse trabalho continua do lado de lá. O mais engraçado é que nem todo mundo do grupo é levado lá fora, muitos não estão na condição. Você encontra, e aí no dia seguinte você fala, te vi fora do corpo, eu falo, não era um sonho, não, sonhei com você. E às vezes era esse encontro. E também existe a possibilidade, um grupo muito dedicado, uma noite antes da reunião, os mentores levam a pessoa para fora e calibram os chakras da pessoa para o trabalho do dia seguinte. Então são duas noites, Andréia, uma antes e uma depois, são cruciais para o trabalho. Uma para preparar, a outra para continuar. E na verdade o trabalho aqui material é o menor dessas duas partes. Mas tem que ter ele por causa da energia do corpo, energia que é usada para espíritos mais apegados, para poder ajudá-los a se soltar. Sensacional. Gente, perguntas, por favor. Então, Wagner, ir para o shopping depois da gira, depois de uma sessão mediúnica, nem pensar. Não, no outro dia tudo bem, mas no dia da reunião... não, por exemplo... Uma festinha e tal, também não dá. Eu sempre evitei isso, mas era no dia, não era os outros dias. Então, por exemplo... Um cirurgião, ele opera de sábado de manhã. Seria legal que sexta-feira ele não saísse nem tomasse álcool, para que de manhã no sábado ele não tivesse com a mão tremenda, ele tem que estar dedicado ao que ele vai fazer. Então, se você vai dar um plantão, se prepara para ele, não é só a hora do plantão, é o antes do plantão. Depois que você sai do plantão, você precisa de umas horas para se regenerar, você voltar ao teu normal. Então, alguém, depois de um trabalho, precisa agora de um tempo para si mesmo. Então, a noite antes e a noite depois, você tem que ter uma disciplina para evitar ficar exposto, porque o trabalho começa antes e continua
depois. No outro dia você está numa outra vibe. Eu, por exemplo, eu vim aqui para o Rio fazer palestras. Eu tenho uma palestra à noite. Eu fico lá no Otto, em São Conrado, perto da praia, né? Veja, eu vou dar a palestra à noite, tem uma praia. Eu não saio de dia, eu fico focado por causa do que eu vou fazer à noite. Por quê? Eu vou para a praia ali. Aí tem uma entidade assediadora que estava junto com um cara usando droga. Ele está ali, ele me vê, ele vem em cima. E aí eu gasto energia para tirar ele, que é a energia que eu preciso à noite para dar a palestra. Então, já sabendo disso, eu vou ficar focado para o que eu vou fazer. Agora, se eu tiver o dia livre, passo o dia inteiro na praia. O lance é, o que eu estou fazendo é a responsabilidade. Muitos médiums têm responsabilidade. Agora, tem outros que não têm noção, né? Então, quem trabalha sério vai se preparar. Um jogador de futebol, ele se concentra um dia antes para a partida no dia seguinte. Imagina, se para um jogo de futebol o cara está concentrado, imagina para a partida espiritual. E o jogador na reserva vai entrar no meio, ele tem que se aquecer. Isso. Então, como é que alguém quer partir para um trabalho espiritual sem se aquecer e se preparar? E isso para uma partida de futebol, imagina um lance espiritual, né? Muito mais sério. Isso já é usual dentro, né, do preparo espiritual do chão de preceito. E isso para qualquer grupo de trabalho, não importa a linha. Trabalho mediúnico, que é esse que fica mais difícil de entender, entendeu? Porque se terminou o trabalho aqui, eu tenho que continuar, a gente chama de preceito, continuar no preceito. Então foi ótimo, foi super esclarecedor. A responsabilidade continua. Ela continua. Se alguém fala, isso é muito para mim, então sai. Vai fazer alguma outra atividade que não existe. Igual o médico fala assim, eu não gosto de plantão, então vai para a clínica, fica ali. Né? Porque se você estiver ali, você vai dar plantão. E você tem que estar preparado. Você não pode estar ali num plantão zonzo porque você bebeu muito ontem. Então existe essa responsabilidade também para médios e curadores sérios. É bom porque a grande maioria dos médicos que eu conheço só faz o preceito antes. Terminou a gira, estou liberado, mas não é bem assim. Não está liberado. Aquela noite lá é crucial para continuar o trabalho do lado de lá. Vai para farra. Partindo desse princípio, a pessoa que tem uma responsabilidade espiritual, o ideal é não beber, descuidar da sua alimentação também, né? Para estar sempre preparado à noite para poder trabalhar com os mentores. Quem trabalha com isso é dedicado, sabe que muitas noites vai ser levado para um trabalho de cura. Então não é legal a tua energia sair cheia de fluidos de álcool. Agora, eu não estou dizendo que alguém não pode tomar uma cerveja, não é isso que eu estou falando. Mas quem trabalha com isso precisa evitar o excesso de álcool. Excesso, que não significa não tomar um vinho no almoço ou um chopp. Não, o problema nunca foi álcool, se chama alcoolismo. Excesso. É o excesso. Tipo, se beber, não dirija. Se beber, não atue mediunicamente. É uma questão básica, né? Agora, nada de ficar proibindo coisas, não é isso. Mas é bom você ter um preparo para aquilo que você está fazendo. Bom saber. É bom bater esses papos, que não são tão comuns assim. E a outra coisa, André, que a André me comentou outro dia, durante as saídas do corpo pode ocorrer acoplamentos mediúnicos. Sim. Né? Que aí alguém falaria incorporação, que não é um termo adequado, mas é popular. Incorporou lá fora. Aonde é mais comum, André? É na Umbanda. Mas pode acontecer em grupos espíritas e espiritualistas também, mas foi na Umbanda que eu vi mais. É o seguinte, o Guga está aqui e eu sou um espírito que não tenho corpo, não tenho nenhum desses apetrechos energéticos aqui que o corpo tem, né? Cordão de prata e tal. Eu venho, acoplo energeticamente no Guga, na mediunidade, ele está numa condição de intermediário em latim é médium, né? Que é uma expressão não religiosa, é uma expressão de que a mediunidade ela pode acontecer em vários contextos. Eu acoplo energeticamente e através do Guga exerço uma comunicação ou um fenômeno. Nome disso, mediunidade. E o espírito não entra no corpo, que é uma coisa que muita gente... Isso lá vem desde a religião antiga. O diabo entrou nele. Né? O diabo fez o download, baixou. Né? Aí alguém fala, o espírito entrou. Então é uma expressão popular. Então, se ele acopla aqui para passar uma mensagem pela psicofonia, pela voz, ou psicografia pela mão, ou pintura mediúnica, é um acoplamento. Só que entre o corpo espiritual do espírito e o corpo espiritual do Guga, existe um corpo que é o do Guga. Então, essa comunicação é interplano de lá para cá e tem um corpo no meio. Tá.
O Guga agora está fora do corpo, deixou o corpo dormindo. Eu sou o mesmo guia espiritual. Eu acoplo energeticamente com o corpo espiritual dele numa integração, só que não tem o corpo no meio. Então, este fenômeno mediúnico ele é mais intenso e profundo fora do corpo do que aqui, porque aqui tem um corpo entre. Então, o Guga pode se ver no lugar e ele fala, como é que pode? Eu estou fora do corpo, estou incorporado? E tá, no sentido de um outro plano, o cara está acoplado com ele sem o corpo. E isso é a mediunidade fora do corpo. Isso nunca foi muito falado em aberto, Guga. E o médium que trabalha aqui, ele vai trabalhar lá ligado, porque aquele guia espiritual ele conhece a tua assinatura energética, dentro ou fora do corpo. Então, há muitos trabalhos mediúnicos fora. Por exemplo, você pega no contexto da Umbanda, o Preto Velho, ele acopla com você aqui, e aí, pro Guga aqui fora, André, ele é mais do que aqui na mediunidade, falar, parece que eu e ele somos um. Porque não há o corpo para diminuir esta... É como se o astral de um interpenetrasse o outro, que não é o corpo que é limitado. São dois corpos dotados de alta plasticidade, o corpo astral teu com o dele. E ele acopla e pode dar um passe através dele, pode desmanchar um trabalho de magia. E aí o Google vai falar assim, mas peraí, o Preto Velho acopla comigo lá embaixo. Como é que pode ele acoplar aqui comigo? É o mesmo acoplamento, só que sem o corpo. Então isso seria mediunidade fora do corpo. A maioria dos médicos passa por isso e não lembra. O meu mestre me ensinou que quando esse corpo aqui foi gerado, ele foi gerado para a vibração desse espírito. E, especificamente, exato. Então, os dois espíritos não podem ocupar. No corpo, é como se o espírito e o corpo tivessem um código de barras. Isso, que exatamente. encaixa, não tem como o outro entrar. Agora, você pode harmonizar energias e acoplar campos de energia que vai parecer que um está dentro do outro. Isso. Mas não é exatamente isso. Nós falamos em um dos tipos de obsessão, também tem a obsessão simples, né? Aquela outra que é a Fascinação. Fala um pouco mais alto. E temos E subjugação. Temos a subjugação, que o pessoal chama de possessão. Isso. Nesses casos, há uma proximidade maior ou ele trabalha mais? Porque a psique da pessoa, né, encarnada, meio que ela some, que ele começa a falar na terceira pessoa. Sim, sim. Toma conta completamente do corpo. Você já viu um caso desse? Sim, já vi. Do É o plano seguinte, espiritual, você sim, já viu? você tem uma obsessão simples, que é o encosto, que está todo mundo sujeito. Um dia você está meio estranho, alguma coisa encostou, mas depois sai, não é crônico. Você tem a fascinação, que é quando a onda mental de um espírito começa a iludir, hipnotizar a pessoa, né? E ela fica meio fora do jeito dela normal. E o terceiro, que é a subjugação, onde a entidade já está há tanto tempo que ela praticamente controla a energia da pessoa. Não é que ela entrou. O Allan Kardec sabiamente falava, não é uma possessão, é uma subjugação. Uma mente dominando a outra. Não é que ela entrou no corpo. Então, para chegar num ponto que haja subjugação, já passou anos de fascinação e anti-anos da simples. Não é do nada que isso acontece, é uma coisa progressiva ao longo do tempo, onde você olha e fala, não sei mais quem é o encarnado ou desencarnado, os dois parecem um. Esse tipo de obsessão para lidar é muito mais difícil, porque se você afasta o espírito uma vez só, ele leva metade da energia do encarnado que fica doente ou pode desencarnar, porque ele já está vivendo da energia da pessoa. Você tem que ir diluindo e desfazendo aquilo gradativamente. Então são casos assim mais crônicos, bem mais difícil de lidar do que falar, tem um encosto ali, se dá um passo e o cara sai. Mas um caso desse precisa de um tratamento longo. Já tivemos casos de obsessão que a gente separou, só que o obsediado estava tantos anos acostumado já com aquele obsessor que chamava ele de volta. Exatamente. Não dá para você... Porque tem espíritos que ele chega e fala assim, eu não entendo vocês querem me tirar, mas é ele que me chama. Vários falam isso. Porque há uma conexão entre eles, às vezes até de vidas passadas, inconscientemente a pessoa... como se houvesse uma conexão. Você leva o cara para o lado de lá, daqui a um mês o cara está de volta. Então, é igual você tirar as moscas em volta de uma ferida e não fechar a ferida. Vem outras moscas. Então é assim, ajuda a tirar as moscas, mas ajuda a pessoa a cicatrizar a ferida. E aí é que está a grande desobsessão, não é só afastar o agressor extrafísico, é educar o obsidiado, para que o outro não retorne. Então, a grande desobsessão se chama despertar da consciência. Perfeito. Eu escutei muito isso em sessões de desobsessão, eu como dialogador, né? Poxa, tentando encaminhar o espírito, e o espírito falava, mas é ele que me chama. Muito. E o Otto falou dialogador,
Porque nas sessões espíritas clássicas era o doutrinador. Isso. Esse é um termo que hoje é politicamente incorreto. Doutrinador é o que enfia a doutrina na mente do outro. Aí o Otto está usando uma expressão bem moderna, dialogador, né? E eu uso uma outra que é gerenciador de crise. Porque você está numa situação entre o obsidiado e o obsessor tentando melhorar os dois. Não é só tirar o obsessor, você quer melhorar, então você está gerenciando uma crise que às vezes começou em outra vida, né? Então, aquele termo assim, o doutrinador fala, irmão, você tem que aceitar, que parece o crente doutrinador tentando doutrinar. Por exemplo, o Andréia, o sujeito acopla numa sessão, aí o doutrinador fala, você aceita Jesus? Ele fala, não, porque eu sou muçulmano. E o doutrinador vai obrigar ele a aceitar? Então, a expressão doutrinador, ela é muito arbitrária. Então, dialogador, vamos conversar, sabe? Ou gerenciador de crise. É boa essa expressão, né? É mais fácil. Gente, perguntas? Aproveitem a oportunidade. Aproveitem a promoção. Aproveita a promoção, é mesmo. Pode. Wagner, uma vez você disse que esteve junto com os filhos, né? Eu acho que eram alguns mentores que te acompanhavam, e você teve uma experiência com eles que era como se eles tivessem explicado para você, tentado explicar quem é Deus. Isso. Eu perguntei, não era eles que tentaram, eu perguntei como é que era Deus, né? Eu também. E a resposta foi maravilhosa. Também, né? E aí eles, como é que Deus criou tudo? Aí um desses mentores falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, mas peraí, alguém tem que saber. E aí a resposta foi que existiam seres tão elevados que sequer tinham forma. E que esses seres estariam além do tempo e do espaço e entenderiam melhor essa questão. Aí eu falei, então, quando vocês perguntarem para um deles, você me dá a resposta? E eles falaram, a gente já perguntou. Tá, e qual é a resposta? A resposta era tão complexa que nós não entendemos nada. Então, a única conclusão que a gente chegou, que é o que nós vamos te passar, não tem como você entender o absoluto usando raciocínio relativo. Então, o que você faz? Evolui, cresce, para um dia se tornar elevado igual a eles e assim saber. Como é que você descobre Deus? Conhecendo a si mesmo. Foi a resposta que eu tive lá fora. A minha foi bem mais direta, assim. Vocês encarnados não têm condições de entender o que é Deus. Não tem mesmo. Acabou. Só falaram isso. Ponto. Vocês não têm condições de entender o que é Deus. Para a maioria é um cara branco e barbudo lá em cima. Deitado numa nuvem. Isso no Ocidente. Você perguntou a um africano se Deus é branco? Pô, pergunta o chinês se Deus é ocidental. Então, nós fomos criando estereótipos nossos e projetando em cima da ideia de algo que é o infinito, corporificado do jeito que a gente, na nossa cultura, entende. Como é que você pode pegar, Guga, o senhor de todos os espaços, o absoluto, e prender no espaço de uma religião da Terra dentro de um templo e dizer que só está ali? O senhor de todos os espaços, prisioneiro de uma religião da Terra, um planeta desse tamanho no meio do infinito, isso não tem a menor lógica. Então, eu já adolescente, minha mãe tentando me doutrinar, me evangelizar, eu não aceitava. Minha mãe dizia que eu era rebelde. E eu falava, eu não sou rebelde, é que não tem lógica o que você está me passando. Mas você não acredita em Deus? O Deus que você está tentando me passar, eu não consigo nem entender como é que você acredita. Agora, eu posso sentir algo aqui dentro, mas eu não tenho como formatar, dentro da minha ignorância enquanto ser humano, eu não tenho como formatar o infinito. O infinito é muito para mim, mãe, muito para você, muito para o teu pastor, e não há ninguém que possa compactar o infinito. Por isso que eu não aceito o Deus da forma que você está passando agora. Não existe efeito sem causa, mas a causa não é do jeito que a gente imagina. Nossa, agora pegou pesado. Mas, na verdade, o Guga... Porque uma das respostas que eu recebi, Deus é o tudo. Então, se Deus é tudo, essa mesa é Deus, isso tudo, aqui é qualquer Deus, coisa. O corpo é Deus, inclusive até as sombras é Deus. Isso. Então, se Deus é o tudo, Deus é... Fica uma compreensão muito difícil para a gente. Porque antigamente, você fala, pergunta um transeunte ali, onde está Deus? Ele vai falar, Deus lá em cima e nós cá embaixo. Aí você fala, está em tudo? A pessoa não entende, acha que você que está com o problema. Mas o raciocínio dela é um cara lá em cima e você cá embaixo. E se Deus está em tudo, se está em cima, está embaixo. Está à esquerda, está à direita, está dentro, está fora. Onde que não estaria? Inclusive dentro de nós mesmos. Inclusive dentro de nós. Shirley MacLaine, que ela teve dificuldade quando o guru, vamos dizer assim, estava instruindo ela sobre a espiritualidade, ele estava abrindo esse mundo para ela não conseguia falar, eu sou Deus. Então ele pedia para ela abrir os braços frente ao mar e dizer, mas Deus é você, ele está dentro de você, diga, eu sou Deus.
né? E quando ela falou, ela sentiu diferente. A Sheila McLennan, aquele livro Minhas Vidas, que virou Minhas Vidas, um esse vídeo, mesmo. tem uma parte que ela sai do corpo também, descreve o cordão de Sim, prata, sim. direitinho. Lindo. Quem E não outra assistiu, coisa, né, assista no tinha YouTube, um pesquisador americano, Guga, chamado William James, no século XIX, também. que era um grande pensador americano. E ele, então, aquelas experiências de expansão da consciência, samadhi do yogi, aquela sensação de união com o todo, ele criou um nome maravilhoso, um estado oceânico do ser, Nossa, que era mais ou menos assim: eu aqui, preso aos 5 sentidos e ao meu ego, eu acho que eu sou uma gota. Expandir a consciência e desculpe que a gota também é oceano. Então, é nesse sentido, né? Cada um de nós é uma gota dentro de Deus, que é um oceano. Só que a gota, enquanto gota, não tem noção do oceano que ela é, porque a gota também faz parte do oceano, né? E o engraçado é que em sânscrito, além da expressão samadhi para expansão, essa expressão oceânico que o William James usava, havia um guru indiano, que era o Bhagwan Sri Rajneesh, que adotou o nome de Osho. Osho em sânscrito é oceânico, porque é um estado oceânico de ser. E sabe como é que eu chamo isso? Uma amostra grátis do infinito. Você está aqui, teve uma expansão, você faz uma amostra grátis. A gota experimentou seu oceano. E depois volta a ser gota, porque é o pedaço que ela tem que trilhar. Mas teve uma amostra do infinito. E essa amostra vai fazer ela querer aquilo por avanço. Ela vai evoluir. Quando ela tem noção do infinito, ela não tem mais como ficar parada, André. Porque o infinito se abriu, agora a mente, é igual paraquedas. A mente precisa estar aberta, senão cai. Dos teus desdobramentos, você já teve contato com os nossos irmãos mais velhos? Sim, extraterrestres de vários tipos, né? Desde humanoides iguais a gente, humanos um pouco mais avançados de outro lugar, desde de outros, os greys, como se chamam, que grey em inglês é cinzento, mas eu já vi branquinho, amarelo. Tem verde, tem várias pigmentações de pele. E por graças a Deus, sempre tive contatos positivos. Assim, que percebia claramente que eram seres com compreensão, sentimentos maiores, que me respeitavam enquanto pedacinho de Deus. Porque fica, ele é avançado, eu acho que eu sou um bichinho. Não vi isso. Eu vi uma compreensão muito grande, o irmão mais velho ajudando o mais novo. Agora o universo é infinito. Deve ter 1 trilhão de coisas diferentes. Que a gente nem Quem sabe tem outra raça que trata a gente igual bichinho, fazendo experiência. Como tem aqueles que tratam a gente igual irmão. Imagina, se eu avançasse, me tornasse um ser melhor, eu não ia olhar para o ser humano achando que eu sou superior. Não. Porque se eu acho que eu sou superior, eu não sou superior, eu sou inferior. Então, como que uma raça mais madura pode olhar a gente como inferior se um dia eles forem igual a gente? Porque não tem como uma pessoa surgir no universo evoluída. Evolução demanda trabalho, esforço. Boa parte desse pessoal já foi igual a gente em algum lugar, né? Então, eu acho que, no fundo, qualquer um não é terrestre. Não. Terrestre é só o corpo, né? Sabemos que esses encontros teus, assim, do outro lado da vida, vamos chamar assim, né? Extrafísicos, né? São surpreendentes. Todos devem ser surpreendentes. Mas qual deles mexeu de uma forma diferente com você? Olha, realmente surpreendeu. Foram muitas experiências ao longo dos anos, né? Você vai acostumando mais, então já não te surpreende alguma coisa. Entretanto, mesmo assim, se ainda passa, por exemplo, eu dei muita sorte, Guga, que eu comecei a ter saídas do corpo na adolescência. Então, a sorte que eu dei é que enquanto essas experiências iam acontecendo, André, eu continuava jogando futebol, namorando, indo à praia, gostando de rock. Então, a parte humana, ela foi crescendo junto. Então, não deu uma defasagem que depois eu vi em outros de a parte espiritual avançar e perder o pé no chão, cara, e já não consegui mais. E aí se reencarnou, você tem que viver. Então, eu sempre dei muita sorte de ficar muito dentro do normal aqui, né, de ficar no dia a dia, né, mesmo com experiências legais. E aí tem uma experiência que é recorrente, quando ela ocorre, Guga, eu fico assim muito... eu tô acostumado, mas mesmo assim é muita areia pro meu caminhão, vamos chamar assim. Tá. Por exemplo, já tem uns 10 dias, eu me vi fora do corpo num ambiente que só tinha luz e energia, não tinha forma, né? Haviam outras consciências lá que também não tinham forma, eram como esferas de energia. E eu estava como uma esfera de energia. Compreensão, era inteligência e amor integrado na luz. A própria luz em volta tinha consciência.
Você está dentro de uma luz e essa luz ela tem consciência e não parece um ser igual a você, e ao mesmo tempo você sente que ela te compreende completamente, né? E eu, tipo assim, eu estou em casa nesse local, uma compreensão, uma sensação de plenitude naquela condição. E ali eu sabia que eu teria que voltar para o corpo. Até essa noção você tem. E que isto seria algo compreensível também do jogo, de eu estar por aqui um tempo, e que esta condição seria a liberdade da consciência, mas que eu precisava para chegar ali, vir para cá e lutar aqui embaixo, né? Caio dentro do corpo, passo o resto do dia com essa sensação dentro de mim, vários dias. Aí o que eu noto? Como eu estava imerso nessa energia, os próximos dias aqui nos trabalhos espirituais onde eu vou, um podcast, um curso, uma palestra, um trabalho de radiação de energia, aqueles seres que me levaram lá me usa como conduíte. Então, como eu estou embebido naquela energia por uns dias, manda um fluxo de luz, passa por mim e irradia essa energia para todo mundo. Então, durante dias eu me torno um canal de uma consciência sem forma, por amor, e ninguém está sabendo. Simplesmente, eles me levam para calibrar, para que nos próximos dias eu possa ser um elemento. E aí você passa uns dias, pode acontecer os altos e baixos do dia a dia, você está feliz da vida, dentro de alguém pergunta, por que você está feliz? Eu não sei, nem eu tenho como explicar. Então, esse tipo de experiência, se ele acontecer frequentemente com você, você não consegue viver aqui. Não. Então, ele tem que ser uma coisa que vá alternando. E o que me ajuda, Guga, a me manter saudável? Ser sacana, ficar brincando, contando piada, porque aí eu não perco o pé no chão aqui. A terra. Tipo assim, vendo uma experiência dessa, aí falo uma brincadeira, eu falo, estou encarnado ainda bem, e por isso eu estou aqui. Então, é a maneira de você se ancorar por aqui. E a grande maioria que vive mais do lado de lá do que aqui, vira eremita, vai para o meio do mato, então, não aguenta. tudo, some, E aí o que acontece? Passa a ideia de que espiritualidade é isolamento. É isolamento. E qual que é a ideia? Não, espiritualidade eu trouxe de lá para cá, eu vou usar no dia a dia, para tentar enriquecer, mas ainda como um humano, na condição que eu estou. E aí, Guga, você vem de uma experiência dessa e depois é obrigado a ir ao banheiro. Quer dizer, você sai da luz e vai para o vaso. Por exemplo, por isso você tem 2 chakras para isso. Um no alto da cabeça e o outro na base da coluna. E você está no meio, que é o coração. Tanto ali te dá plenitude, quanto você entende que o vaso também é energia. Porque você está equilibrado aqui. O problema, o materialista desequilibrou para baixo. O estudante espiritual desequilibra para cima, porque falta ancoragem no meio. Eu dei muita sorte dessa ancoragem ter acontecido comigo, que é o rock, o futebol, as piadas. Aí alguém fala, você mexe com a parte espiritual, gosta de futebol? Pois é. E você não gosta de nada, não? Pô, porque a pessoa parece que é um ET, que pior, cai na síndrome de achar que é diferente dos outros, e não é. Porque ela vai ao banheiro igual todo mundo. E o excremento dela não é violeta e não cheira sândalo. É igual o excremento de todo mundo. Sabe, o iniciado sentado no vaso e o neófito, cocô é o mesmo. Então, não tem aquela história. Aí, Guga, essa analogia foi ótima. Eu vim da luz, eu sou superior. Aí corre para o vaso e senta igual todo mundo. Então, é isso que faz a gente ficar no meio, bem equilibrado. Sensacional. O pessoal pergunta muito para a gente assim, por que os ET não descem e resolve tudo de uma vez? Porque isso é tarefa nossa aqui, né? Não dá para um grupo de professores iluminados descer no primário e resolver o problema dos alunos que eles têm que resolver para poder crescer. Isso aqui é um plano de luta, isso aqui não é paraíso, Não. Ninguém vem de férias. Então aqui, mesmo que a pessoa não entenda de onde veio, ela já está e vai ter que enfrentar o meio. Então, enfrenta. Verdade. E no dia que tiver que ir embora, vá na hora certa, mas com toda a experiência e a luta que você fez. Você vai sair e vai falar, não sou perfeito, mas eu lutei. Isso. Eu nunca desisti de algo melhor em mim mesmo. Isso aí já basta para você estar feliz. Sim, sai daqui melhor que chegou. Eu sempre falo para meus alunos isso. Entrei de um jeito. Quando eu sair pela morte, eu quero ter saído melhor durante a travessia. Porque se eu entrar e sair igual, eu vou ter que voltar para a experiência. Então eu quero sair melhor ao final dessa vida. A parte espiritual ajuda muito. A pessoa pergunta muito também, como é que é o desencarne? Como é que é os primeiros minutos, os primeiros dias? Varia muito de pessoa para pessoa, Guga. A maioria das pessoas, como o foco da mente é só a ideia da matéria, ela não vai desencarnar e entrar num plano mental, como muita gente imaginava.
Exato. Porque a mente dela está toda condicionada com a forma do corpo, cor da pele, número de RG, religião. A mente dela está toda focada para cá. Quando ela desencarna, ela tem que passar um período de descondicionamento. E o descondicionamento varia de pessoa para pessoa. Uma muito arraigada vai demorar mais. Uma muito com conhecimento a mais, rapidamente dissolve aquilo. Então, a maneira como as pessoas saem varia de acordo com o nível de consciência delas. Então, você pega um grande gênio numa área qualquer humana, que na hora da morte fica transido de medo porque é por causa do desconhecido. E aí você pega um indígena que não tem aquela genialidade, desencarna orando por Deus dele da floresta e sai numa boa. Então, isso vai do que a pessoa tem dentro de equilíbrio e de conteúdo. Alguns, os mentores precisam vir e soltar. Igual o médico parteiro às vezes precisa puxar. Mas é verdade. Mas existem pessoas boas na Terra, e tem muitas, como tem tantas outras estranhas, em que na hora da morte o mentor não desce para buscá-la. Ele já está sintonizado com ela pelo bem que ela faz em vida. Então, na hora, o corpo astral dela se solta e é arrebatado numa luz, uma passagem, um portal. Em instantes, a pessoa se vê num ambiente do lado de lá. Quer dizer, uma desencarnação que não deu trabalho. Mas não é a média da população. Não. A média vai ser aquela luta para soltar, embalar, passar para um ambiente cura do lado de lá para ir lentamente. Eu vi um monte de gente desencarnada que não aparecia em hospitais extrafísicos. Elas acordavam em campos de flores, lugares que pareciam espaços extrafísicos, pessoas num nível muito bom. E ali os mentores esperando, elas já levantavam, já entendiam o que tinha acontecido. Agora, eu tive em lugares que ninguém aceitava que tinha passado. E o mais engraçado, Guga, eu era levado para conversar mentalmente com essas pessoas, e aí eu falava assim, seres de luz desceram aqui, explicaram para vocês as mesmas coisas que eu estou explicando, e vocês não aceitaram. No entanto, vocês estão aceitando o que eu estou conversando com vocês. Aí eles falavam assim, eles são anjos, o que eles falam nós não podemos fazer, nós somos pessoas. Mas por que você está aceitando o que eu falo? Você é gente igual eu, se você consegue, eu consigo. Então tem ambientes que tem espíritos muito apegados, que é melhor um ser humano do jeito nosso conversar com eles, porque eles se sentem tão humanos iguais, do que vir um mestre ascensionado. E ali que eles não vão entender. Mas todo mundo tem essa verdade dentro de si, né? Sim. E só procura do lado de fora. Só procura fora, e esse que é o problema. E aí, chega um ser de luz e fala isso, eles falam, você é muito elevado. Chega você e fala, olha, eu sou um ser humano igual a vocês, tem defeito e qualidade, descobri algo legal. Ah, se você descobriu, eu posso. Como é que é isso? Então, por isso, nós somos levados, todo mundo que trabalha, para fora do corpo durante o sono, para lidar com espíritos. Esses, porque ali, você fora do corpo ainda é humano. É mais útil do que uma bola de luz vir num ambiente desse e os caras não entender nada. Outra coisa também você vai na casa de alguém, aí fala, olha, não assista os jornais das televisões abertas, porque é um jornal que vai trazer notícias que vão baixar a tua vibração. Aí a pessoa, você tem razão. Aí fica um dia, 2 dias, no terceiro dia já está vendo de novo. Condicionamento. Quando desencarna também. Também. É condicionamento. Condicionamento. E a pessoa fica presa no noticiário, que normalmente vai trazer só as coisas ruins da humanidade, mas tá cheio de coisa boa misturada. Cheio de coisa boa. Então, a pessoa fica achando assim, o mundo piorou e a humanidade não presta. Essa é a leitura que ela vai fazer. Não tem mais jeito. Quantas pessoas boas você conhece no mundo? Monte de gente conhece que ajuda. Gente ruim. Um monte, mas a mídia não entrevista essas pessoas, não dá ibope. Tá cheio de gente boa no planeta e tá cheio de gente atrapalhada. Isso. É um planeta de altos e baixos, de dualidade. Eu conheço mais gente boa do que gente ruim. Na minha opinião, tem mais gente despertando cada dia mais para essa transformação que o planeta está passando. E vem muito mais transformação aí pela frente, você sabe disso? Sim. Né? Muita tecnologia nova chegando, muita revelação vem chegando, e agora nos próximos anos. Aí todo mundo me pergunta, vai ser nessa vida que eu vou ver? Sim, vai ser nessa vida. E outra coisa, Guga, quando você fala assim, uma evolução, uma transformação, não é que ninguém vai virar anjo ou ser iluminado, porque o pessoal também viajou nisso. Viajou pra né? caramba. Não, quando se fala isso, é uma maior capacitação para a expansão do nível de lucidez, sabe? Melhores recursos e mais gente legal também descendo. Isso tende a ampliar e melhorar a maneira, porque senão, se a gente desenvolve só tecnologia sem equilíbrio emocional, a tecnologia se torna veículo para guerra e briga, né? Então, não pode haver avanço tecnológico sem haver algum avanço
consciencial para usar tecnologia para gerar crescimento. Então, nesse sentido, todo mundo ficou assim, vai ter uma iluminação e da noite para o dia. Isso não existe. E outra, 500 anos atrás, Guga, a gente iria para a fogueira da Inquisição por estarmos conversando falando, isso. Quer dizer, de lá para cá melhorou. Pra Aí chega alguém e fala, o mundo piorou. Como que piorou? Não tem... 500 anos atrás, você ia para a fogueira. Agora, não é que virou uma maravilha, ficou menos pesado. E daqui para frente, menos. Mas a pessoa negativa fala, como que melhorou se tem guerra? Sempre teve guerra. Sempre. Como melhorou se tem doença? Sempre teve doença. Mas não tinha tecnologia para ampliar a informação, não tinha expansão da parte espiritual em aberto. Então, ainda é um planeta cheio de coisa estranha, mas com um pouco mais de coisa luminosa misturada. Antigamente tinha mais coisa estranha e menos coisas luminosas. Há 20 anos atrás, isso que o Wagner está falando aqui, era fechado para iniciados, grupos esotéricos, isso não era aberto para todos. Hoje está aberto a todos vocês. Cada um pegue, faça o uso que quiser. Está circulando aí direto algumas informações, tipo, o umbral está vazio. Ah, não acho isso não, porque eu vou ao umbral frequentemente. Eu também. É a minha especialidade. Não. Aí pergunta para mim, se o umbral está vazio, por que ainda existem obsessores na Terra? Exatamente. Se o umbral tivesse vazio, como é que explica essa penca de obsessores toda hora atacando as pessoas? De onde eles vieram? Do nada? Do nada. Não, na verdade, umbral é um nome, se pegar um dicionário, umbral é divisória, limiar, barreira. É que o espiritismo brasileiro, com o André Luiz, o movimento espírita, passou a falar do plano astral atrasado, denso, inferno, como umbral, era o cama louca dos hindus, o Hades dos gregos. Umbral significando um ambiente meio pesado, que quem desencarna e o corpo astral está muito denso, fica retido na malha antes que passe para outro plano. Um umbral é imposto de renda do astral, cara. Você ficou preso na malha, sabe? Não passou porque está devendo, né? Então, isto não tem como deixar de existir, porque o umbral é a exteriorização da sombra do homem projetado lá fora. Isso. O umbral só vai sumir quando o ser humano se equilibrar. E não é o caso agora. Vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar bastante. O umbral é um lugar de depuração da consciência. Exatamente. Só isso. Então, aí, se eu tô mal e desencarno, eu vou estar num ambiente compatível com o que eu tenho dentro. Isso. Então, o umbral não é um lugar, é um estado de consciência cristalizado. Só vai desaparecer quando desaparecer de dentro de mim tudo que é ruim. Perfeito. Então, não entendo isso que o pessoal fala. Perfeito. Gente, perguntas aí? Tem alguém mais aí? Vamos lá. Dentro disso que você está falando, né? Então, quanto mais nós tivermos equilíbrio emocional, maior será a nossa... Pode-se dizer que é um certo paralelo como uma expansão de consciência. É porque, sabe, Guga, não tem como haver expansão de consciência se não houver equilíbrio emocional. Porque a própria lei humana faculta atenuante para quem comete um crime passional. Isso. Que reconhece que a carga de emoção tira a lucidez. E faculta agravante para quem comete um crime frio, calculado. Então, a própria lei reconhece que o emocional desequilibrado leva a mente a ficar turbado e fazer uma grande besteira. Então, não há como eu expandir, por exemplo, expandir a consciência para lá se eu estou carregado de ódio aqui. Aí alguém fala, mas expansão não é um negócio da mente, mas a mente não funciona se o emocional está puxando ela cá para baixo. Na verdade, para mim é a mesma coisa. Consciência é a mesma coisa. E me lembra Jesus, né, que falava assim, antes de você ir dar sua oferta no templo, vai e reconcilia com teu irmão. Quer dizer, como é que eu quero fazer uma coisa lá para cima, se cá embaixo estou todo atolado de coisa emocional pesada. Perfeito. Sem equilíbrio emocional, nós não vamos avançar. E o equilíbrio emocional, pessoal, não é repressão emocional, é transformação emocional, né? Devagarzinho, vai trabalhando e melhorando. Se permitir. Sentir o novo. Autoconhecimento. Se permitir sentir o novo. Podem perguntar quem quiser aí. Ana Cristina? Alguém? A gente está falando sobre a transição, né, para a quinta dimensão. O planeta já estaria passado para a quinta dimensão. E que nós, seres humanos, vamos passar para essa outra... Isso aí, muita gente está falando. Eu penso diferente, tá? Eu acho que a humanidade evolui, tem ciclos, é claro, igual qualquer organismo vivo. Mas esse negócio de passar para outra dimensão não bate. Porque você tem 3 dimensões de espaço, altura, largura e profundidade. 4ª dimensão seria o tempo.
E o que eu acredito, Guga, é que a gente melhorando, vai melhorando a sintonia nossa com planos mais sutis. Os nossos irmãos, eles falam, é a quinta densidade da matéria, uma matéria mais sutil, com mais luz e mais É vibração. como o duplo etérico, o campo energético, sutilizando, Isso. que a matéria é energia condensada. Uhum. Então, qualquer elemento físico está envolvido na energia planetária, Isso. que não é energia do cosmos, é energia planetária. Então, aqui dentro, tudo, incluindo o corpo humano, é energia do planeta. Se a energia do planeta vai mudando devagarzinho e ficando mais sutilizada, energeticamente, tudo que está dentro começa a sutilizar. Então, não vamos imaginar que o planeta Terra vai ficar com a mesma energia eternamente, porque isso pode variar. E a humanidade também mudando, vai mudando, não é que trocou de dimensão, simplesmente melhorou o nível e o campo de energia reflete isso. Então, o pessoal, quando falou do negócio de dimensão, é isso. Mas aí todo mundo ficou imaginando, eu saio daqui, pulo para aquela. Daí, que pular? Isso não é um lugar, é estado de consciência. Aumenta a vibração, amplia a nossa consciência, automaticamente nós vamos nos melhorando e vamos nos livrando dos nossos vícios. Exato. E outra, à medida que você vai melhorando, você percebe planos que antes você não percebia. Não é que surgiu uma nova dimensão, foi você que se abriu. Apocalipse, a remoção do véu. Remoção do véu, mas aquilo já estava do outro lado, é que você não via. Não via. Aí alguém fala, passou daqui, pulou para o outro lado. Que pulou, cara? Você simplesmente ergueu o véu e agora percebe, pô, isso aqui é multiplanos. Tem muito mais camadas do que eu entendia. Mas as camadas existiam, você que não via. Então eu acho que esse negócio de regeneração e transição não é que você vai passar para lá, é que você vai tirar o véu. Então é de dentro para fora, né, Guga? Sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. O planeta como um todo também vai vibrar mais. E o planeta, como ser vivo, também tem seu processo evolutivo, né? Se a gente quebrar o planeta, a humanidade encarnada some, o planeta regenera. Em alguns milênios volta a ser quem ele é. O planeta nem precisa da gente. A gente precisa do planeta para estagiar. Aí eu acho que o universo é uma escola, planeta é sala de aula, corpo é uniforme. E nós estamos na sala de aula da Terra. O uniforme é esse aqui. O cara que vem do outro lado da galáxia está numa outra sala, o uniforme dele é ligeiramente diferente do nosso. Quer dizer, a aparência pode ser diferente. Agora, o que acontece com o diretor da escola? Pega alguém de lá e encaixa nessa sala daqui. Vai parecer humano, mas está vindo de fora. E pega o Guga aqui e encaixa ele lá. Agora você já imaginou o pessoal de lá falando, lá vem um terrestre. Cobertura de animal. Né? Ou como a gente fala, lá vem um extraterrestre. Quer dizer, esse negócio de terrestre e extraterrestre depende de onde você está encaixado. Né? Eu ia falar alguma coisa que me fugiu da memória. Gente, vamos fazer umas perguntas aí. Aproveita a oportunidade. Eu já ouvi falar que existem seres humanos encarnados que a primeira encarnação Cortou. Ah, foi da sim. Terra como, É isso? como ser humano. Sim, sim. Não, que existem seres que não são extraterrestres. Então, isso é bem complicado. Para você encaixar a primeira vida aqui, como um ser humano do jeito como a gente é, de onde você veio? Tá, de um outro lugar para encaixar a primeira vez aqui. Mas muita gente fala que é a tua primeira, você não teve em lugar nenhum, que é a primeira. Eu não acho isso. Eu acho que toda a vida que está aqui, ela veio de fora, Guga, e foi lentamente aqui e avançando. Agora, tem gente que veio de fora, está na primeira vida, encaixado, e tem outro que está na 10ª. E aí depende, tem um que está na 10ª porque é repetidor, e tem outro que está na 10ª para continuar trabalhando e ajudando. No ano de 1900, foi o primeiro censo mundial, nós chegamos a 1 bilhão de espíritos. 2025, já é 125 anos, nós estamos 8,3. Então, onde é que chegaram 7,3 bilhões de espíritos? Não pode ser que todo mundo estava encarnado aqui e desencarnou e voltou. Há um monte de gente vindo de fora. Um monte de gente de fora. Eu acho que isso aqui é um entreposto. Toda hora entra e sai. Sai mercadoria, entra mercadoria. E deve ter milhares de planetas no mesmo estágio da gente. Tem, assim, outras humanidades e outras um pouquinho melhor, outras que são transição, como é o nosso caso. Não é tão ruim, não é tão bom, tá mais ou menos no meio da encruzilhada, né? Tanto pega o lado ruim daqui, sabe aquele apartamento de luxo que um lado está de frente para a praia, o outro lado está de frente para um lugar todo, um cemitério? Tá. A Terra é mais ou menos isso. Tem gente olhando para a praia e gente olhando para o cemitério. No mesmo lugar, depende do ângulo que você está vindo. Na casa do meu pai existem várias moradas. E Jesus falava isso.
Guga, olha o ensinamento de Jesus. Na casa do Pai tem muitas moradas. Aí me chega alguém e diz, só tem vida na terra e Jesus só desceu aqui. Pô, olha o ensinamento do cara que é outro. O que me espanta é esse assunto não ser uma coisa normal, porque a gente fala, acham que a gente é maluco. Por que esse assunto já não é uma coisa normal, debatida no colégio, no Exatamente. segundo grau, nas faculdades? Vida inteligente fora da Terra. Por que esse atraso dessa aceitação? E outra coisa, Jesus também, eu sou fã dos ensinamentos de Jesus. Uhum. Como eu gosto do Buda, do Krishna, eu sou devasso, não tenho... Meu coração gosta de muitos, né? E muitas também. Jesus tem um ensinamento assim, amai-vos uns aos outros. Até isso a gente adaptou. O Agamenon, amai-vos uns aos outros, é assim, tem gente que ama uns e não ama outros, e tem alguns que amam outros e não amam uns. A gente modifica tudo. Agora, amai-vos uns aos outros, mas amai a Deus acima de tudo. Quer dizer, amai um ao outro, mas acima de tudo não perde a conexão com o mais alto da onde a gente veio, né? É dali que vem tudo, nossa moral. O que a gente está precisando muito aqui na Terra é melhorar nossa moral, nossa ética, nossa conduta, enfim, tudo isso que você já sabe. Agamenon fez novamente um almoço maravilhoso da outra vez. Era uma lasanha vegetariana. Uma lasanha vegetariana e uma de frango. Muito boa, que o Otto comeu 3 pratos. É bom avisar na internet que ele faz isso. Não Dessa vez, o Agamenon fez um peixe aqui na folha de bananeira com uma maionese dos deuses. Até os ETs vão querer descer para comer essa maionese. E um mousse de limão. E ela também trouxe um bolo, a sogra, a nora da André, trouxe um bolo, a Lili, um bolo também maravilhoso, a gente fez um mix. Então, matéria e energia condensada. Então, tudo que o Agamenon fez hoje está transformado em energia no chakra umbilical da gente, que vira energia, que aí depois você gera e atua como ectoplasma para ajudar. Aí eu sempre brinco, isso não é barriguinha, isso é um tonel de ectoplasma, Guga. É um tanque de combustível. E quando eu venho para cá, o Agamenon aumenta o meu ectoplasma do chakra umbilical. Falando em ectoplasma, né? Na primeira visita que você fez lá em nossa casa, a Casa Caridade Rosa, foi notado uma quantidade absurda de ectoplasma, ao ponto de não enxergarmos a árvore. Sim. Né, que temos lá no jardim. E eu achei até que tinham acendido um defumador, lá no calor de mais de quase 50 graus. Como isso se dá? Isso foi o seguinte, eu fui fazer, foi a primeira vez que eu fui lá na Casa de Caridade Rosa fazer a palestra, né? E tava um dia quente pra caramba. E aí eu cheguei lá com o Otto e mais alguém que foi buscar a gente de carro, né? Quando eu entrei assim, e antes de chegar lá no terreiro, você tem uma entrada grande, bonito lá. Eu entrei e a Andréa estava de frente ali. E eu entrei, eu comecei a sentir uma manifestação de energia em volta de mim, mas eu não estava vendo, porque eu estava prestando atenção na entrada. Mas ela estava de lá para cá. E aí ela viu uma massa de névoa em volta de mim, que era essa energia que os mentores estavam mexendo ali, que é um tipo de ectoplasma para cura, para alguma coisa que eles sabem mexer, né? E aí isso às vezes acontece em volta. Então, por exemplo, depois do almoço do Agamenon hoje, vai ser uma fumaça para o planeta inteiro. Porque o ectoplasma aqui que eu peguei hoje aqui... E já está escalado para fazer o almoço de setembro. Olha, em setembro eu vou estar de volta ao Rio. E aí, o Agamenon, eu deixo, não peço o prato, usa a sua criatividade, sabe? A sua expansão de consciência, fica à vontade, porque tudo que você fizer é abençoado. Deixa fluir. E na próxima trazer a nossa amiguinha Érica. Érica, beijo para você. A Érica está com probleminha de coluna em casa, ela não pôde estar aqui hoje. Pode fazer. Só mais uma pergunta. Pode fazer quantos quiser. A Aline, ela acabou de passar pelo desenlace do avô. Né? Isso foi anteontem, né? Então você emocionalmente está um pouquinho abalada e tal. Aí eu queria saber se você pode falar alguma coisa para ela. Tipo, de consolar as pessoas que acabaram de passar por esse mesmo momento, né? De despedida de um ente querido. A melhor coisa que tem dentro da parte espiritual é que você perde essa conexão negativa. Você tem a saudade dentro, porque se não tiver tem algo errado. Mas aqui a ideia do fim não existe. Então você está livre dessa trava. E aí, se fala isso, alguém pensa que é frieza. Acabei de falar, não deixa de ter saudade. O amor, mas não tem a ideia do fim.
Então isso ajuda a compreender melhor este momento. Então é claro que a pessoa vai fazer falta aqui, mas ela está seguindo o caminho do lado de lá. Se você tem essa noção, isso preenche melhor a dor da tua saudade com esta noção. Mas isso para muita gente é só uma crença, e crença não segura a dor da saudade. Quando você substitui por conhecimento, que não é frieza, simplesmente você compreende. E compreendendo você fica em paz. E essa paz, por exemplo, sempre recomendo, quem quiser mandar uma luz para alguém que passou, faça isso sem drama. Por exemplo, vou mandar uma energia pro meu amor. É melhor não fazer nada, que isso aí... Não, o que você faz? Se imbui de um amor, uma coisa fantástica, usando o chakra cardiorrespiratório, emana uma luz cor-de-rosa, sentimental, como se fosse uma atmosfera rosa que vai na intenção que o seu avô seja feliz onde quer que ele esteja. Isso ajuda muito. Agora, quer ver algo também, André, é legal? Vamos supor, o tio do Guga está do lado de lá, desencarnou. E aí o Guga está querendo uma mensagem do lado de cá. Eu chego e falo, Guga, o teu avô, ele tem uma mente tão brilhante que ele está buscando as estrelas, uma expansão da consciência. Por isso ele não tem como sair de lá e vir passar uma mensagem. Porque seria sair do oceano e vir só na gotinha. É claro que isso pode te ajudar, mas olhando o ângulo dele, se é o meu avô, eu desejo que ele alcance as estrelas. Eu não quero que ele venha me passar uma mensagem. Eu quero que ele seja feliz. Só que o que é o apego da gente? Mas seria bom que ele viesse. Quer dizer, isto é um problema. Preciso tanto. Então, comunicação de lá para cá ajuda. Mas ela, às vezes, mantém o apego da pessoa encarnada. E prende o desencarnado com a necessidade de vir. Então, seja feliz aí, eu vou tentar ser feliz aqui. Você daí, sabendo que eu estou feliz, você não se preocupa comigo aqui. E eu sabendo que você está feliz aí, também não me preocupo com você. Cada um no seu cantinho, vamos ser felizes. Como semelhante atrai semelhante, você é feliz. Sou feliz, uma hora a gente encaixa na mesma vibração. Isso não tem nada a ver com frieza. Aí sonho, né? Tem aquele momento maravilhoso. E outra, não procura. Se o avô teu tiver condições, ele vem te visitar no momento que você estiver fora do corpo, durante o sono. Né? Então, isso, às vezes se despede antes de ir. E Andréa, sabe aquela coisa de filme, Guga? O último lance do filme, o mocinho tá morrendo nos braços da mocinha, aquele filme bem clássico. E ele fala, kiss me, o último beijo, me beijo, o último beijo de despedida. Isso. Tá. Isso é fake, porque o cara não tá morto. Ele pode desencarnar e beijar uma desencarnada do lado de lá. Não tem último beijo para quem tá vivo. Então, isso criou uma coisa romântica. Não existe despedida no sentido real. Existe a mudança de plano, onde alguém passa para cá e sai daqui. Mas isso é temporário. Então, aquela coisa, se despediu temporariamente, não há despedida final para quem não morre. Isso me parece um raciocínio básico. As entidades, na verdade foi o Preto Velho que falou isso. A morte não existe. A morte é um conceito humano que foi criado para criar medo, para ter o controle. Se você não pagar os impostos por rei, você vai morrer. Morrendo, você vai para o inferno. Aí foi criado a teoria do inferno, de pedras quentes, o diabo com tridente te enfiando, e tudo isso foi feito para gerar o medo, para ter o controle da população. Isso foi feito pelos reis, nobres na época, e a gente trouxe isso até hoje. Isso. E uma coisa que também, até hoje tem resquício disso, uma coisa é o medo de morrer, que é biológico, instinto. Outra coisa é o medo da morte enquanto uma ideia. Então, no imaginário popular, criamos a imagem de uma caveira com um capuz, uma foice e uma mortalha. Isso. Criamos uma entidade no imaginário popular que não existe. Aí alguém fala, cuidado, ela vem te pegar. Ela quem, Guga? Que ela quem, cara pálida? Não existe essa entidade, né? Então, você vai desencarnar só porque você está encarnado, não é porque uma caveira vem te buscar. Só que essa imagem pegou e as pessoas têm medo disso, falam assim, eu não falo disso que é tétrico. Ai, vai que ela vem. Ela quem? Então nós ficamos dominados por uma construção arquetípica para manter controle. E as pessoas não conseguem enfrentar esse tema. Mesmo quem estuda a parte espiritual, às vezes não enfrenta. Não. Porque você, por exemplo, esse bate-papo, você espera pedrada de um materialista. Agora, pedrada de outro estudante espiritual que já era para ter entendido isso, e vem. Quer dizer, a pessoa
está estudando tudo, mas não cai o entendimento para ela, não brota. Ela estuda pra caramba. Desencarnou alguém, ela é a primeira a estar na beira da tumba. Se ela estuda isso, ela sabe que tumba não significa nada. Se o espírito está aqui, a tumba é o respeito aos restos mortais. E outra, eu falo assim, Guga, eu não vou ao cemitério, porque eu posso perceber o espírito vivo ali. Aham. Tá? Aí alguém fala, isso não é desrespeito com os restos mortais? Aí eu falo, maior desrespeito é você não entender que está vivo e achar que está morto. Isso é o desrespeito ao espírito. Não é eu achar que ele é um cadáver que é desrespeito. O desrespeito é você achar que ele está embaixo e não em cima. Como que o estudante espiritual não entende isso? Bom, o que mais a gente conhece é estudante espiritual médio que tem medo de espírito. Tem um monte. Escuta uma voz, sai correndo. Olha lá, olha, ó. Ô, André, entrou um besourinho no quarto de madrugada, bateu no armário do quarto, fez assim, tleque, que a carapaça da asa do besouro é dura. E aí que cai no chão, faz cleque, cleque. Se acorda, ai meu Deus, o umbral tá aqui. Era um besourinho no escurinho do quarto. Aí a pessoa vai e acende a luz, Guga. Porque é um medo desconhecido, ela acende e fala, ufa, não tem nada. E aí dorme. Caso fosse o espírito, acender a luz não tiraria ele de lá. Piorar, tem gente que cobra a cabeça. Do jeito que tá frio aí dias atrás, o cara vai para dentro do cobertor e fala, vamos ficar juntos. Cobrir a cabeça não tira uma entidade do quarto, acender a luz também não. Mas as pessoas fazem isso, porque na hora do medo elas não raciocinam. Mas, Wagner, quando você acende a luz, você não vê mais ele. Então, mas o que De acontece... alguma forma a luz atrapalha. não é que atrapalha. Você só vê algo material porque aquilo rebate luz. Então, por exemplo, você está vendo aí o Google, nós rebatemos luz e os seus olhos captam a reflexão da luz. Se tem um espírito em pé aqui, seus olhos não pegam, ele não rebate luz. Então, simplesmente acender ou apagar não tem nada a ver com ele. Agora, se você apagar, você não vê eu e o Guga. Acendeu a luz, você viu. Mas se o cara está aqui, acendeu a luz ou apagar, não afeta em nada. Você está vendo pelo frontal, a clarividência. Às vezes que eu vi mais claro, realmente a luz estava... Aí alguém chega e fala assim, eles vêm meia-noite. Só meia-noite? Por que também meio-dia não? Por quê? Ah, mas eles vêm no escuro. Olha que absurdo. Falar de claro e escuro é reflexão da luz. Nós estamos falando de alguém que não rebate luz. Impressionante. Gente, para fechar, eu queria que você falasse, como você falou, aliás, um grande abraço para o Fael, lá do Filhos do Fael, Todo. do Filhos do Todo, um abraço também. Você fez uma entrevista no Filhos do Todo, você falou dos chakras dos pets. As Ah, pessoas sim. perguntam muito dos chakras dos pets. O Google é o seguinte, nós temos a coluna ereta, na vertical. Certo. Os animais, exceção do gorila, o macaco, que estão ficando já um pouquinho, a maioria na horizontal, a coluna. Então, as bocas dos chakras dos animais, elas ficam mais para baixo, a ligação com a terra. Enquanto que a nossa tem um na base que liga à terra, mas tem um que liga ao alto, que é o coronário. Então, os animais têm desde a base até o coronário. Só que o da base é enorme. O coronário é minúsculo, porque ainda não tem um processo mental. Então, os 3 chakras de baixo, o umbilical, que é fome, o sexual, que é reprodução, e a base, que é sono, é sobrevivência. Esses 3 funcionam muito no animal. Do cardíaco para cima são mais mirradinhos. Agora, na natureza o animal é preso ao predador. Quando ele vem para o doméstico, que ele lida com alguém que é o ser humano que não é preso ao predador, começa a despertar nele o chakra cardíaco, que na natureza não despertava desse jeito. Existe um sentimento por uma nova forma de vida, não é preso ao predador. E aí começa a desenvolver o chakra cardiorrespiratório dele. E outra, desenvolve do humano que cuida bem dele. É bom para ambos. Quando esse animal desencarna, Guga, não é igual na natureza, que a reencarnação é instantânea. Quando ele desencarna, ele quer gente perto. Portanto, do lado de lá tem colônias extrafísicas de animais e cuidadores de animais desencarnados que regulam a evolução. Estamos falando de animais com contato humano. Não estou falando na natureza, mas os mais próximos. Que eu ia perguntar, os selvagens vão para onde? O selvagem é um plano selvagem por sobre as florestas, o cara desencarna, ali, a reencarnação é rapidinha. Tá? Inclusive, Allan Kardec, os espíritos falaram para ele que a reencarnação era rápida. Só que não especificaram o doméstico. Na natureza está correto, mas o doméstico... E outra coisa, há centenas de livros falando de animais após o outro lado, fora da área espírita.
Tem espírita que só pega o que Allan Kardec falou. E as outras literaturas? Está cheia de encontro fora do corpo com o animal. André Luiz narra uma matilha de cães descendo no umbral. Eles não estavam reencarnados. E fora vários animais de poder que no xamanismo existe, na Umbanda. Né? Então, os animais domésticos, eles têm os chakras, esse aqui do meio já ativando, né? E eles têm uma percepção natural. Tem animal que tem clarividência. Aí alguém vai falar, mas o animal não é médium, mas clarividência não é mediunidade. É uma capacidade anímica. O chakra dele, de repente, abre. E o animal, ele tem um campo de energia solto, porque não tem a mente do humano. Então, ele sente energias. O animal não está preocupado com boleto para pagar, nem com DR, relacionamento. Então, a sensibilidade dele está reativa ao meio. Eles percebem seres, energia, mas não tem a mente para interpretar, né? Nós não. A gente tem a mesma sensibilidade, mas fica focada toda aqui. Picuinhazinha, preocupaçãozinha, negocinho. Aqui. Aí a percepção nossa é menor. Os animais têm uma percepção maior que a nossa de campo de energia. E sobre a reencarnação? Eles reencarnam na mesma família? Também, isso também é relativo. Há casos que sim, André. Porque, olha só, às vezes, um tempo depois, esse bichinho volta. Encaixado num outro bichinho ali. Mas pode ser que não. Porque é o seguinte, o bichinho não é nosso. Ele pertence ao universo. De repente, esses mentores que regulam a evolução deles, resolvem encaixá-los em outro contexto. Aí, você tem um bichinho aqui, que de repente, como sente o campo do bichinho que partiu, espelha o comportamento do anterior. Você vai achar que é o mesmo de volta e não era. Entendi. Ou pode ser também, mas são duas possibilidades. E outra coisa, para alguém que recebeu um novo bichinho, tá? E fica assim, será que é o mesmo? Já não importa se é o mesmo ou não, faça uma nova aventura e trabalhe bem com esse agora. Sendo ele ou não, vai ter que ter amor. Então já não importa se é o mesmo ou não. Os animais domésticos vieram ensinar o amor a gente. É bom para eles e é bom para nós quando a relação... O meu dorme comigo, tá lá. Deve estar atrás da porta essa hora, esperando o papai chegar, né? Aí tem gente que não entende. Esse cachorro, do cachorro não, isso aqui é meu filho. A pessoa de fora não tem a menor ideia como é que é este relacionamento. E é incondicional. E outra coisa, tem uma vantagem, Andréa, eles não querem fazer DR, não querem discutir relacionamento. É amor incondicional. Outra, toda vez que eu chego em casa, ele está feliz da vida de me ver, mas de repente sua parceira ou seu parceiro não está feliz de te ver. Então, a relação com esses bichinhos é uma coisa impressionante, né? Gente, gratidão. Ó, não é por minha causa, não é porque ele gosta de mim, não. É por causa do Agamenon, ele vai voltar em setembro. Eu só volto aqui por causa do Agamenon. Porque se o Agamenon não vier, eu também não venho aqui na live com o Guga. Então, em setembro ele está aqui de volta. É um prazer estar aqui com o Guga mais uma vez, pessoal. Gente, gratidão, um abraço. Até mais.